noite, a paz do Senhor. Agradeço, como eu falei mais uma vez, né? Daqui a pouquinho vocês vão enjoar de mim já. Mas eu fico muito feliz por estar aqui, mais uma vez nessa casa. Agradecer a todos os pastores, né? Ao pastor Renê, né? A sua esposa, né? Que amanhã faz aniversário, é uma dádiva de Deus, né? A todos os pastores, pastor Denilson, pastor Jorge, pastor Marvel, acertei? Amém. Agradeço a Deus, né, pela confiança, né, de ceder esse púlpito aqui, né, esse altar, para ministrar a palavra de Deus. Eu sempre digo que eu não sou pregadora, né, não sou, né, muito eloquente, vamos dizer assim, mas eu amo a palavra do Senhor. Eu amo a Bíblia. Eu amo compartilhar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, das revelações que o Senhor tem me dado através da palavra. Né? Como falou, eu sou psicóloga, há 15 anos eu atuo diretamente dentro da psicologia, e eu gosto da psicologia, mas amo muito mais a Bíblia, e eu tenho, nos últimos anos, trabalhado a ciência e fé. E às vezes fala, é possível? Sim. É possível a gente andar na ciência e com a fé. E hoje é um culto da família. E eu pedi ao Senhor, Senhor, que palavra. E eu orei pedindo ao Senhor, né? Estou vendo alguns rostinhos assim que eu conheço ali, amém? Então, assim, eu orei pedindo ao Senhor e Deus me deu uma palavra, né, relacionada à família. Porque nós estamos vivendo em um tempo onde o mundo, né, tem colocado a família como uma instituição falida. O mundo tem colocado casar para quê? Constituir família para quê? Você ficar sozinho. É isso que o mundo tem colocado isso. Né? Que a mulher é independente, o homem não precisa da mulher. Aí hoje a gente também está vivendo em um século onde o homem ele tem se colocado como é um ser de qualquer coisa. Né? Estão colocando o homem como, assim, desculpa o termo, mas como um homem banana. E a mulher superpoderosa, é isso que o mundo tem colocado. E muitas das vezes, isso tem entrado dentro das igrejas. E a palavra que o Senhor me deu está lá em Juízes, capítulo 6. Né, eu vou dar um trabalho aqui um pouquinho para a mídia, porque a gente vai ler alguns versículos salteados. É uma passagem bastante conhecida por todos. Amém? Juízes, capítulo 6. Já colocaram lá, amém. Primeiro versículo que diz assim, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Agora vamos lá um pouquinho lá para frente, o versículo 6. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aí vamos lá no versículo 12. O pessoal da mídia está me acompanhando? Amém. Dando um trabalho para vocês hoje. Versículo 12 diz assim, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eu quero que você grave muito bem essa frase. E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito? Porém, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse, vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Agora vamos lá para o versículo 22. Amém? Lá. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse, que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá.
Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Aserá, que está junto ao altar. Versículo 26. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor seu Deus um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça em holocausto com a lenha do poste da deusa Aserá, que você irá cortar. Amém? Somente até aqui, feche os seus olhos, sentado mesmo. Espírito Santo de Deus, obrigada, Senhor Jesus, por essa oportunidade, Senhor, que nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar. Senhor, Tu sabes que nada sou, nada tenho, sou um vaso pequeno. Mas, Senhor Jesus, eu sou um vaso disponível em Tuas mãos. Então, Tu usa os meus lábios, Senhor Jesus Cristo, para trazer a Tua palavra, Senhor. E neste momento, Senhor, na autoridade do Teu nome, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor Jesus, seja retirado, Senhor, deste lugar. Senhor Jesus, todas as vozes contrárias, Senhor Jesus, à Tua palavra, Senhor, que seja, Senhor Jesus, tirado deste lugar, Senhor. Que, Senhor, os ouvidos dos Teus filhos sejam destapados, Senhor, seus corações estejam abertos para ouvir aquilo que Tu queres falar aos nossos corações, Senhor. É que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aqui é uma palavra bastante conhecida, eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre Gideão, amém? Né, sobre os 300. Quem nunca ouviu? Glória a Deus, todo mundo já ouviu. Mas eu não vou falar sobre a vitória do Gideão, que todo mundo já conhece. Eu vou falar sobre Gideão, sobre algo bastante importante. Aí você vai dizer, Viviane, o que Gideão tem a ver com o culto da família? Eu vou te explicar o que tem tudo a ver. Vamos lá, eu vou dar uma resumida nesse período, todo mundo sabe, né, sobre o filho de Israel, sobre o povo de Israel. E no versículo 1, quando eu falei, né, que o Senhor entregou, né, o povo, filhos de Israel, o povo de Israel nas mãos de quem? Dos medianitas. Né? O versículo 1 nós lemos isso, que o Senhor entregou. Por quê? Porque eles estavam adorando a outros deuses. Porque eles deixaram, né, de adorar o único e verdadeiro Deus. Então, Deus permitiu durante 7 anos. Então, o que acontecia? Eles semeavam naquele lugar, e o que acontecia? Quando eles iam colher, vinham lá os midianitas e pegavam. Você imagina, você plantar, você faz todo aquele trabalho para semear, na hora da colheita, vinham lá os midianitas e, pum, pegavam. E durante 7 anos, eles estavam oprimidos. E aí, o que aconteceu? O povo lembrou do Deus de Israel. E aí, foi no versículo que nós lemos, versículo 6, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles lembraram do Deus de Israel, eles lembraram do Deus que tirou eles, dos pais deles do Egito, eles lembraram que existia um Deus. E eles clamaram. E aí eu vejo, porque eu amo a palavra de Deus e amo a bondade e a misericórdia de Deus, porque nesse momento que o povo estava infiel, mas quando eles lembraram do único e verdadeiro Deus e clamaram a Deus, o que Deus fez? Eu vou libertar o meu povo. Esse é o nosso Deus misericordioso, que ainda quando nós não somos fiéis, Deus permanece fiel para conosco. E a gente está vendo isso aqui na palavra. E aí, esse era todo o contexto que ele estava, né, o povo estava vivendo. Aí Deus chamou quem? Gideão. Gideão era o pequeno da família, ele era da tribo de Manassés. E pelo contexto que a Bíblia também fala sobre isso, era de uma família pobre. Ele era o menor da família. Mas Deus falou, Gideão, é você. É você que vai libertar o povo. Mas aí, esse é o contexto que eu queria que vocês entendessem sobre como aquele povo estava.
Mas aí no versículo 12 e 13 que nós lemos, lembra que eu pedi para vocês guardarem, que Gideão, quando o anjo do Senhor foi lá chamar Gideão, falou, você vai libertar o meu povo. Aí Gideão fala assim, e onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? E aí que eu vou entender para vocês, que eu vou trazer, por que isso tem a ver com a família, e eu trago para os nossos dias atuais. Aqui ele está falando, Gideão está falando do povo, daquele povo que foi tirado do Egito, daquele povo onde o mar se abriu, o mar vermelho se abriu para o povo passar com pés enxutos. A gente está falando de um povo que viu a maravilha do Senhor por 40 anos no deserto. Tudo bem que a trajetória eram 3 dias, mas por causa da murmuração, eles ficaram 40 anos no deserto, aonde não faltou comida. Você sabia que foi ali que começou o fast food? Que Deus mandou comida da hora para eles. Tinha o quê? À noite era coluna de fogo. De dia, quando o sol tinha uma nuvem sobre ele, eles viram maravilhas e sinais. Só que o que acontecia? Quem vivenciou isso foram os pais. E aqui Gideão ele fala para o Senhor, onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? E aí que eu falo sobre uma preocupação que nós estamos esquecendo. Deixar um legado. Deixar legado para a próxima geração. Sabe, a gente vive, às vezes, num local que a gente fica saudosista. Porque na minha época era assim. Porque na minha época de jovens tinha uma manifestação da glória de Deus. A gente é saudosista. Como se o Deus operasse lá atrás, não operasse hoje. A gente não pensa na próxima geração. E é uma geração que não sabia quem era o Deus. Eles ouviam falar. E às vezes nós hoje, nós fazemos isso. Nós falamos de Jesus e não apresentamos a Jesus aos nossos filhos. Porque tem diferença. Eu falar de Jesus e eu apresentar a Jesus. E nós precisamos apresentar a Jesus a esta geração. Nós precisamos mostrar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus sara. O Jesus que fez no passado faz hoje. Eu sou do tempo da geração lá, não sou tão velha assim não, mas já cheguei na fase do isenta. Mas eu peguei a geração da casa de Davi, eu ia na Operação Resgate. Quem é que lembra da igreja de Operação Resgate? Gente, a gente ficava 2 horas cantando Santo, Santo, e saía de lá impactado pela presença de Deus. Eu fui da geração de Diante do Trono. Eu estava lá no Brasil, Diante do Trono, no Maracanãzinho. Eu fui em Minas Gerais. Eu fui na época do pastor Lucinho, loucos pelo Espírito Santo, loucos por Jesus. Eu estava lá, era jovem, adorava o Senhor. Culto jovem na minha época. Porque hoje eu estou na Assembleia de Deus, mas eu fui da Nova Vida, eu fui criado na Assembleia de Deus. Aí eu fiquei uns 20 anos, mais ou menos, na Nova Vida, e hoje eu retornei para a Assembleia de Deus, voltei para casa, para minha casa. Mas, assim, no culto na Nova Vida dos jovens, a gente ficava, às vezes, até 10 horas da noite, adorando ao Senhor, prostrado. Sabe, aquela presença de Deus que parecia palpável. Esse Deus não faz hoje? Aí o que adianta eu ficar? Porque na minha época era assim. Porque na minha época eu fazia aquilo. Porque antigamente era diferente. Os louvores de antigamente eram melhores do que os louvores de hoje. Eu não gosto porque agora só tem louvor assim, louvor assado. O mesmo Deus que operou lá atrás opera hoje. O Deus muda? Deus não muda, quem muda somos nós. Então, se a presença ela não está se manifestando hoje, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Se a glória não está se manifestando, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. E aqui, quando eu estou falando sobre isso, o Gideão ele vai falar para o anjo do Senhor, onde estão todas essas maravilhas? Por que o Senhor nos abandonou? Como se fosse Deus o culpado. Foram eles que estavam adorando a outros deuses. Sabe? E muitas das vezes, a gente não consegue passar aos nossos filhos o temor do Senhor. A gente, às vezes, não consegue falar para essa geração o temor do Senhor. Eu vejo como hoje, muitos jovens, muitas pessoas, não são jovens não, mas muitas pessoas dessa geração não temem ao Senhor.
Às vezes a pessoa tem medo do que o pastor vai falar, mas não tem medo do Deus que vê em todo lugar. Você pode enganar o seu pastor, mas você não engana Deus. E às vezes as pessoas não têm esse temor ao Senhor. Às vezes a gente não consegue explicar aos nossos filhos as razões da nossa fé e a nossa esperança. A nossa fé está alicerçada no Senhor. Se eu estou de pé, por causa do quê? Da graça de Deus. E eu preciso passar isso para a minha geração, para essa geração. Eu preciso passar, apresentar ao Deus. Eu tenho minha filha é de 7 anos, que ela está na salinha. Eu mudei de igreja por causa dela, foi a oração dela. Acredita uma criança de oração de 7 anos? Ela orou para mim e para o pai dela. Que ela foi primeiro para a igreja, a Assembleia de Deus, que é da minha mãe, minha família toda da Assembleia. Ela que começou a ir. Aí depois ela falou assim, mamãe, agora eu sou assembleiana. 7 anos, gente. Tá? Ele, Bruno, não me deixa mentir. E ela começava, ela ia na escola dominical, no culto à noite, aí chegou um dia ela para mim, mamãe, eu queria tanto que você fosse para a igreja comigo. E ela falou assim, triste. Eu falei, filha, você sabe que mamãe vai lá para a nova vida. Tudo bem, mamãe, mas eu queria que você e papai fossem para a igreja comigo, para a assembleia comigo. Aí ela falou comigo, depois falou com o pai. Eu falei, Bruno, vamos orar. Porque lá em casa é assim, irmão, tudo eu oro. Minha vida é baseada em oração. Tudo ora. Até lá, Bruno está ali que não me deixa mentir. Está alguma coisa difícil, vamos dobrar o joelho e vamos orar. A minha vida ela é regada em oração. E aí nós oramos, pedimos direção, e Bruno falou, vamos lá. E falamos com o pastor Derossi, que eu amo, meu pastor ainda. E ele falou, amém, vai na bênção do Senhor. O pastor Derossi nos abençoou, entendeu o momento, ele falou, vai sim. Porque eu quero que minha filha ame estar na igreja. Eu não quero que minha filha seja obrigada a vir na igreja. Eu quero que minha filha ame ao Senhor. E é isso que eu tenho feito, apresentado ao Senhor a minha filha. Ela só tem 7 anos. Então, assim, e eu preciso ensinar, deixar um legado para minha filha. Assim, como as minhas gerações passadas deixaram um legado para mim. Graças a Deus, na minha família, eu sou a terceira geração de crente. Quem se converteu foi minha avó. Minha avó era macumbeira. Né? Aí depois minha mãe, né, logo em seguida minha mãe se converteu, né, e eu, né, meu pai também, através da minha avó que se converteu. Então, assim, foi deixado um legado. E a gente precisa deixar legado para essa geração. Sabe, quando eu falo deixar em legado, é você olhar para trás e você entender, poxa, minha mãe, minha tia, foi uma mulher, foi um homem de Deus. Sabe, quando eu falo legado, eu acho tão interessante que a minha avó materna, né, ela morreu nova, com 62, 63 anos, se eu não me engano. Eu era pequena, né, eu estava entrando na adolescência, eu tinha 11 anos. Irmãos, você imagina alguém lembrar da morte como algo positivo, algo bom? Você consegue pensar nisso? Para uma criança, eu tinha 11 anos. Mas o legado que minha avó deixou, uma mulher de Deus, minha avó era aquela crente raiz do círculo de oração do coque. Quem já ouviu falar? Quem já viu dessas irmãs? Que a glória de Deus era minha avó. Para você ver a tanta intimidade que ela tinha com o Senhor, que quando minha avó ia partir, o Senhor falou com ela. No último dia que ela foi, ela falou para as irmãs do círculo de oração que ela dirigia, que ela ia partir, que o Senhor ia recolher. Ela deixou uma carta para o meu avô. Ela falou para o pessoal do círculo qual o hino que ela queria que cantasse no enterro dela. Até que eu sempre falo isso, que é a música do enterro da harpa cristã. Aí minha mãe fala, por quê? Eu falei para minha mãe, porque cantou no enterro da minha avó. Aí minha mãe, você lembra? Eu falei, lembro. Que é aquela assim, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Então eu falo que esse é hino de morte. Porque foi assim, vamos trazer assim para uma questão fisiológica.
Toda vez que a gente tem uma emoção forte, a nossa memória, ela capta aquilo. É um mecanismo de defesa, isso é fisiologia. Toda vez que a gente tem uma emoção muito forte, seja boa ou ruim, a nossa memória, ela guarda. Entendeu? Isso é fisiologia. Guardou. Por isso tem muitas pessoas que têm traumas. Por quê? Foi uma emoção muito forte, ruim, a nossa memória, ela grava. E eu tenho isso, só que eu não tenho como memória ruim. Eu lembro do enterro da minha avó, lotado de gente. Era muita gente, muita gente. Mas era uma mulher de Deus. Você tem noção de uma pessoa ter uma intimidade com Deus, de Deus falar que vai recolher? É muita intimidade com Deus. Eu falei, Jesus, se eu chegar a 1/3 disso, eu estou no lucro. É intimidade com Deus. É legado. Ela é minha avó. E eu consigo lembrar isso dela. Isso é legado. Nós precisamos pensar disso, deixar legado para a próxima geração. A gente precisa pensar nisso. Às vezes a gente se preocupa muito em passar tradições e religiosidade, mas não nos preocupamos de apresentar Jesus. Sabe, eu tenho muito me preocupado, porque assim, é uma geração, e eu estou falando agora, eu não vou falar dos jovens, eu vou falar dos pais, com uma permissividade que, assim, para mim, a Bíblia, o que a Bíblia diz que é pecado. Vai ser pecado no Japão, vai ser pecado na Espanha, vai ser pecado no Brasil. A Bíblia é a mesma. Amém? Estou errada? É pecado. Pecado é pecado. E eu vejo hoje uma geração que está relativizando. Às vezes eu vejo pessoas que dizem, não, Viviane, não, meu filho tem que experimentar o mundo mesmo. Oi? Como assim tem que experimentar o mundo? Aonde que está na Bíblia está dizendo isso, que eu tenho que experimentar o mundo? Na minha Bíblia não tem. Eu entendo, você vai dizer, Viviane, mas o filho pródigo foi lá. Ele foi porque ele quis. O pai incentivou? O pai não incentivou, ele foi. É a mesma coisa, eu estou criando a minha filha na palavra de Deus. Se ela ficar adulta, tomar um dia que ela vai ter que tomar a decisão da vida dela, eu não vou incentivá-la. Eu vejo uma geração de hoje que você vai ver em casamentos, festas de aniversário de crente, onde tem bebida alcoólica. Viveira, mas na Bíblia não fala que não pode beber, eu não beber, mas não pode se embriagar. E está regada, não, porque eu tenho fulano que não é cristão, meus pais não são crentes, né? A gente tem que agradar todo mundo. Você vai em festa de não crente, que eu já fui em festa de amigas de não crente. Eles botam louvor para você porque você é crente? Não bota. Hoje, às vezes, tem pais que trazem os filhos para ter relações dentro de casa. Viviane, é melhor que dentro de casa do que lá fora. Como assim? Aonde que a Bíblia está dizendo isso? Aí chega lá na frente, como se desvia, porque, irmãos, a gente não pode dar vazão à carne. A carne grita todo dia. Quando eu alimento a carne, só vai o quê? Ela vai querer mais. Ela vai querer mais. E eu sempre falo, com a carne eu não brinco. Carne eu não brinco. Não dou vazão à carne. E a gente precisa o quê? Hoje, a gente não dedica tempo aos nossos filhos a uma necessidade espiritual. Às vezes nós estamos preocupados que nossos filhos têm que fazer faculdade, têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Não é errado, irmãos. Eu fiz faculdade, fiz 2 pós-graduação. Tem que estudar mesmo. Mas só que nós estamos preocupados muito mais com eles eles sejam homens e mulheres bem-sucedidos, mas a gente não se preocupa para eles irem para o céu. Porque eu falei, na última vez quando eu estive aqui nas mulheres, eu falei e repito, eu não criei filho, não crio filha, Deus não me deu uma filha para ir para o inferno. A minha filha vai para o céu. Porque é a herança do Senhor. E eu ministro isso sobre a vida dela. Minha filha só tem 7 anos, mas eu ministro sobre a vida dela. Eu falo, você é uma princesa do Senhor, você tem um chamado do Senhor. Eu ministro sobre a minha filha. Eu abençoo a minha filha. E nós precisamos ter esse tempo de dedicar
pelas necessidades espirituais. Minha filha, foi ano passado, se eu não me engano, eu comecei a ensinar para ela o Pai Nosso. Ano passado, no retrasado, eu não lembro. Eu fiquei 1 mês, irmãos. Eu orava e repetia, para ela repetir, para ela aprender a orar o Pai Nosso. Hoje, se você falar, ela sabe orar o Pai Nosso de cor. É cansativo? É. Mas eu ensino para minha filha. Não sou perfeita, não. Erro, falho. Meu esposo está ali. Nós não somos pais perfeitos. Mas eu procuro andar conforme a palavra de Deus. E a gente precisa apresentar Jesus aos nossos filhos. Nós precisamos apresentar Jesus a essa geração. Aí você pode dizer, Viviane, mas eu não tenho filho, então eu preciso fazer nada. Quem diz que você não pode deixar um legado? Paulo teve filho? Paulo deixou um legado? Deixou ou não deixou? Se não deixou, não tivesse aqui os apóstolos. Como é que fala as cartas dele? Não tinha filho. A gente precisa deixar um legado para essa geração. Sabe, quando você morrer, as pessoas disseram, quem foi fulano? Já parou para pensar? Se você morre, o que as pessoas vão pensar sobre você? Quem era você? É pensativo, né? Que a gente não pensa nisso, né? Mas a gente tem que deixar um legado. As obras. Essa igreja que ela está de pé de quê? É um legado do pastor René. Ele deixou um legado, ele tem um legado em vida. É um legado. Vai ficar na história lá, o pastor René. Isso é um legado. O que você tem deixado? O que você tem deixado para essa geração, independente da sua idade? O que você tem feito? E às vezes a gente esquece muito disso. Eu acho interessante que há uns 2 dias, 2 domingos ou 3 domingos atrás, eu não lembro não, que lá na nossa igreja inaugurou o culto infantil, e as professoras pediram para cada criança levar um visitante. Aí, quando a gente voltou da escola dominical, aí minha filha, mamãe, eu tenho que levar um visitante. Minha filha, aquela dali é uma missionária. Aí, ela é. Aí, mamãe, eu tenho que levar um visitante, tenho que levar uma amiguinha, eu vou ligar a amiguinha fulana de tal. Eu falei, tá bom, filha. Mamãe tem que ligar, que essas crianças sabem mexer no WhatsApp, sabem de tudo, né? Mamãe, vem o telefone dela para ligar, mandar mensagem. Eu, tá bom, filha. Aí ela mandou lá a mensagem e tal, que agora ela já sabe ler e escrever. Ela já manda por si só, gente, com 7 anos. Aí, ela mandou a mensagem, aí a mãe dela falou, aí eu falei, não, eu estou aqui, eu tua mãe, eu estou sabendo de tudo. Enfim, aí chamou uma amiguinha. Aí a amiguinha falou que ia. Aí ela ficou toda feliz, que a amiguinha ia. Enfim, o que aconteceu? Quando deu mais ou menos umas 6 horas, a mãe da menina manda mensagem, que a garotinha não queria mais ir. Aí eu falei para minha filha, Duda, que é minha filha Maria Eduarda, a menininha não vai. Ela, mamãe, por quê? Porque ela não vai, filha. Pronto, minha filha começou a chorar. Mas ela chorou, né, Bruda? Chorou, que Jesus não amava mais ela, que Jesus não gostava dela, porque a amiguinha não queria ir para a igreja com ela. E eu falei, minha filha, a gente chama, mas a gente não pode obrigar a pessoa a ir para a igreja. A pessoa quer, ela vai, mas se não quer, mas Jesus está feliz com você, porque você convidou. Quantas pessoas que não convidam? Você convidou. Ela, não, Jesus está triste comigo, mamãe. Eu falei, Jesus não está triste com você. Jesus está feliz com você pela sua atitude. Você convidou uma amiguinha. Mas tem um dia que ela vai querer ir. Ela não gosta de mim. Eu falei, gosta de você, sim. Enfim, nós conversamos, mas aquela dali, sabe, minha filha, ela está indo no caminho pelo sanguíneo, ela é abençoada. E aí, tudo bem. Ela, essa mão, foi para a igreja, ela é emburrada. Foi empurrada para a igreja. Quando chegamos na igreja, até nós fomos numa congregação que minha irmã ia pregar. Quando ela chegou na igreja, ela sentou. Ainda emburrada. Daqui a pouquinho, ela olhou uma amiguinha da escola dela. Quando ela olhou para a amiguinha olhou para ela, ela botou um sorriso. Ela, mamãe, ela fulaninha de tal. Aí eu falei, tá vendo? Aí é a oportunidade que a gente tem que ter de falar de Jesus. Tá vendo como é que Jesus é bom? A outra amiguinha não quis, Jesus mandou outra. Ela, ai, mas Jesus é muito bom, né, mamãe? A gente precisa apresentar a Jesus para os nossos filhos.
A gente precisa mostrar quem é Jesus. Quando às vezes está eu e ela sozinha, teve um evento com o meu esposo lá da igreja, só dos homens, ficou e ela. Eu falei, Maria, agora somos só nós duas. Ela, nós duas não, mamãe, eu, você e Jesus. Jesus está conosco. Eu falei, é verdade, filha. Só para dizer, domingo passado, ela chamou a amiguinha de novo, tá? E dessa vez a amiguinha foi. Eu falei que ela é missionária, aquela dali, menina, o evangelista, com a glória de Deus. É isso que nós precisamos ter, é apresentar Jesus. Não é falar sobre um Jesus que cura, porque antigamente Jesus fazia, não. É você trazer Jesus para dentro da sua casa. Para não ser como Gideão e dizer, você é aquele Deus que meus pais falaram? Ah, o Deus do meu pai, o Deus do meu avô? Não, é o meu Deus. É o meu Senhor. As maravilhas meus pais viveriam, mas eu tenho as minhas experiências com Deus. Porque o mesmo Deus que fez lá atrás, Ele faz hoje. Esse mesmo Deus cura hoje. Esse mesmo Deus liberta hoje. E nós precisamos pensar, sim, num legado que nós precisamos deixar para essa geração. Nós precisamos, como família. Você precisa deixar um legado para os seus filhos. Você precisa deixar um legado para os seus sobrinhos. Você precisa deixar um legado. E nós precisamos disso. Eu falo que meu pai, ele já faleceu, já tem 8 anos. Esse ano faz 8 anos que meu pai faleceu e teve... Se eu não me engano, acho que uns 5 ou 6 anos atrás, nós fomos numa comemoração de um grupo de coral, que meu pai era regente de coral. E minha mãe foi convidada para representar o meu pai, que meu pai foi o que fundou o coral naquela igreja. E há mais só eu já tenho 40, sei lá, mais de 50 anos, o coral está lá, porque homenagearam o meu pai. Eu falei assim, caraca, meu pai morto e sendo lembrado. Sabe o que é isso? É deixar um legado. É deixar um legado. Você sabia, eu falei assim, poxa, aquele meu líder de jovem era uma bênção. Poxa, eu lembro daquilo que ele falou para mim. Isso é legado. Nós precisamos deixar legado. Nós precisamos deixar legado para os nossos filhos. E outro fator bastante importante também que eu tirei dessa palavra foi o quê? Foi o altar. Que eu acho muito interessante aqui, porque depois que Deus chamou, né, o anjo do Senhor falou com Gideão, né, incentivou, encorajou ele, falou, você tem que ir lá, vai acontecer, ok? Aí ele falou, ai de mim, Deus, mas depois ele entendeu o que ele tinha que fazer. Mas aí o que Deus falou? Espera aí, vamos destruir altar. Existe um altar que seu pai construiu. Né? Aqui no versículo 25, né? Derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Aserá, que está junto ao altar. E aí outra coisa que Deus tratou no meu coração, sobre altares que nós levantamos dentro da nossa casa. Aí você vai dizer, não, Viviane, eu sou crente há bastante tempo, não tem nenhuma deusa, nada, não tem nenhuma imagem lá de outros deuses. Não, na minha casa não tem. Mas eu não estou falando de altar de imagens. Eu vou falar de alguns altares que nós levantamos dentro do nosso lar. Sabe o que acontece, irmão? Muitas das vezes, nós viramos religiosos. Eu pego a minha Bíblia, vou para a igreja, que domingo eu tenho que bater um ponto. Como é que eu não faltar domingo na igreja? Eu não posso. Isso é religiosidade, irmão. Eu não venho para a igreja porque eu tenho que vir. Eu venho para a igreja porque eu preciso vir. A igreja é um lugar de quê? Cultuar a Deus. A gente fala que eu vou lá para receber bênção. Deus é até misericordioso e nos abençoa. Mas o culto a gente presta ao Senhor. Eu venho para a igreja para adorar ao Senhor. Por quê? Porque eu preciso. Eu preciso adorar ao Senhor. Eu oro porque eu tenho que orar? Não, eu oro porque eu preciso. Eu preciso, mortificar minha carne. E o que acontece? Como até eu falei lá atrás sobre tradições e religiosidade. Às vezes, a gente tem levantado altares dentro da nossa casa que o Senhor, Ele não habita.
Irmãos, quando a gente levanta um altar que não é do único e verdadeiro Deus, Deus ele não habita, porque ele não divide a glória com ninguém. A glória tem que ser dele, a honra tem que ser dele. Adorar aqui é fácil, o lugar é propício para adorar ao Senhor. E agora dentro da tua casa? Qual altar que você tem erguido dentro da tua casa? Muitas das vezes, altares de prostituição que são levantados dentro dos altares. Amém? Quem é casado aí? Glória a Deus, levanta a mão assim. Irmãos, às vezes tem casais aí, eu não vou entrar em detalhes, mas às vezes tem que ver filmes, ver fotos para estimular na relação. Está errado, irmão. A sua esposa é suficiente, o seu esposo é suficiente. Isso aí é altar de prostituição que você tem erguido. Deus não habita. Deus não habita. Ah, Viviane, mas isso aqui acontece, passando do tempo, vai procurar um médico, acabou os hormônios, vai orar, mas não vai ver botar pornografia dentro da sua relação, não. Imoralidade sexual dentro dos casamentos. Isso são altares e precisam ser derrubados. Não pode, irmãos. O Senhor não habita. Muitas vezes ódio. Casais, família, que um não fala com o outro. Deus habita nisso? Ah, eu não falo com a minha filha. Ah, briguei com meu marido, a gente um fala com o outro. Como assim? Como é que você dorme na mesma cama de alguém que você não fala? Ah, eu não falo com a minha filha, porque minha filha... não dá incompatibilidade. É tua filha. Tem que falar. São altares que são levantados. Deus não habita. Discórdia. Altares de discórdia dentro de casa. Não pode, irmão. Porque vem um que fala, não, porque eu não concordo. Tem que ser do meu jeito. Não, do jeito dele não presta. Eu falei, peraí, é uma família. Vamos sentar. Vamos conversar. Vamos ceder. Viviane, não vou ceder não, quem errou foi ele. Mas Gideão, ele ergueu o altar. Não foi Gideão. Quem ergueu o altar foi quem? Foi seu pai. Mas Deus falou, quem tinha que derrubar? Foi Gideão. Deus chamou quem? Gideão. Deus chamou você. Então não vem aquela mensagem, não. Porque se fulano estivesse aqui, ele tinha que ouvir isso. Não, é você. O Senhor chamou você para derrubar os altares dentro da sua casa. Ainda que não foi você que tenha erguido, mas o Senhor chamou você. Se você veio a este lugar porque Deus falou, há altares que precisam ser destruídos dentro da tua casa para ser levantado o altar do único e verdadeiro Deus. Muitas vezes, como eu falei, altares de egoísmo, tem que ser do meu jeito. Eu só gosto disso e tem que ser assim e acabou. Que isso, irmão? Eu sei que a gente precisa ter uma individualidade, mas dentro da casa é uma comunidade. Um precisa se respeitar o outro. Um precisa, peraí, eu cedi dessa vez, vamos ceder da outra vez. Vamos fazer isso, aquilo. É uma comunidade. É assim, eu e meu esposo, imagina duas pessoas extremamente diferentes. É eu e meu esposo. A gente tem gosto completamente diferente. Em tudo, em música, em filme, tudo. Mas a gente dá certo. Por quê? A respeito. Tem hora que ele vai ouvir meus filmes lá, meio estranho lá. Eu adoro ver algumas séries assim, que ele fala que, né, série cabeça, né? Que ele fala assim, ele gosta muito de comédia. Eu não gosto de comédia. Não gosto. Aí ele fica vindo, ele ri pra caramba. Eu falei assim, minha filha, você não entendeu. Eu falei, eu entendi. E você não entendeu? Aí eu falei, eu entendi, só não achei graça. E aí, quando ele vai ver os meus filmes, ele fica, mas o que é isso? Que eu adoro, né? Eu sou psicóloga, né? Então eu adoro ver filme, eu gosto de Criminal Minds, eu gosto desses filmes assim. Aí ele, mas o que é isso? O que é não sei o quê? Aí eu falei, Bruno, é isso. Eu tenho que explicar tudo para ele. Não dá, mas a gente dá certo, por quê? Um respeita o outro. É isso, é cumplicidade. Tem hora que eu vou assistir os filmes com ele, tem hora que ele sente os filmes comigo, apesar que ele não é muito de assistir filme, não, que ele dorme, né? Às vezes a gente foi no cinema, ele dormiu o filme inteiro, gente.
Dormiu. Aí eu falei assim, Bruno, você dormiu? Ele, não dormi não. Eu falei, dormiu, você estava assim, ó, com a boca aberta ainda. E dorme, gente. Aí é bom ver filme com ele, os meus filmes ele dorme. Então, assim, mas casamento é isso, é cumplicidade. O que prevalece é o que a palavra de Deus diz. O que rege o nosso casamento é a palavra de Deus. O que rege eu, meu esposo, com a minha filha, é a palavra de Deus. Sabe? Às vezes a gente precisa entender isso sobre a nossa casa. E o altar que tem se erguido dentro da nossa casa. Eu dei alguns exemplos, mas tem tantos outros altares que são levantados dentro da nossa casa que não adoram o único e verdadeiro Deus. Há tantos altares que precisam ser destruídos dentro da nossa casa, para que Deus possa fazer, sabe, o extraordinário, o sobrenatural. Sabe aquelas promessas que o Senhor já disse para você? As promessas que o Senhor tem para a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Muitas vezes, sabe, é retardado. Não é porque Deus vou demorar um pouquinho, não. Somos nós. Nós que adiantamos ou atrasamos. É lógico que na onisciência de Deus, Deus sabe de todas as coisas, porque às vezes nós não estamos preparados. Altares precisam ser destruídos para que o altar do Senhor seja erguido. Sabe por quê? Porque quando acontecer algo dentro da sua casa, você não se vangloriar, você dizer, fui eu. Não, foi o Senhor. Porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, é para glorificar o nome do Senhor. É para que o nome do Senhor seja exaltado. É para que o nome do Senhor seja engrandecido sobre a nossa casa. Sabe, como eu falei do legado, as pessoas poderem olhar a nossa casa e entender, ali é uma família de Deus. Ali é uma casa de oração. Ali é um altar diferente, aquela família diferente. E não é diferente pelos carros que você tem, não é diferente pela a quantidade de faculdades que você tem, de títulos, de diplomas, não é pelo tamanho da sua casa, não, é porque ali é um altar de Deus na tua casa. E isso faz a diferença. O altar do Senhor sendo erguido na tua casa faz diferença. Irmãos, e não é o pastor que tem que erguer esse altar. Não é o pastor, não, vou ligar lá para o pastor Denilson, para ele vir aqui fazer 7 semanas de oração para destruir o altar. Não é o pastor Denilson, é você. Porque quando o Senhor chamou, ele falou para Gideão, destrói o altar que o seu pai construiu. O seu pai que construiu o altar, então, mas é você que vai destruir. Então, se o Senhor te trouxe nesta noite, é para o quê? Para que altares dentro da sua casa sejam destruídos. Para que o altar do Senhor seja erguido. Para que um novo tempo seja na sua casa. Para que o seu comportamento mude. Sabe, porque a gente tem uma necessidade muito grande que o outro mude. Mas a gente nunca olha para nós. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar o meu comportamento. Eu, como pai, como mãe, eu preciso mudar o meu comportamento como filhos. Eu preciso mudar. Tem coisas que a gente não deve aceitar, não. Sabe, como eu falei da minha avó, do meu pai, da minha mãe. Eu lembro que meu pai e minha mãe, eu não lembro se nem outra vez eu falei aqui, mas eu lembro que meu pai ele se desviou um tempo da igreja. E eu fui descobrir que meu pai bebeu e fumou. Fumou porque eu era uma criança muito assim, eu era quietinha, mas eu era enxerida. Uma vez eu mexi na bolsa do meu pai, eu vi uma cartela de cigarro. Eu falei, Jesus, Senhor, eu comecei a orar pelo meu pai. E bebida, eu descobri que meu pai bebeu, que eu vi uma foto. Uma vez uma foto no trabalho dele, e eu olhei assim, gente, meu pai bebeu. Sabe por quê? Minha mãe nunca permitiu que ele fumasse dentro de casa. Minha mãe nunca permitiu que ele trouxesse cerveja para dentro de casa. Ela falou, minha casa é consagrada ao Senhor, aqui dentro não. E meu pai nunca bebeu na nossa frente, meu pai nunca fumou. Graças a Deus, depois ele voltou para o Senhor e nunca mais saiu. Sabe o que é isso? A minha casa é um altar do Senhor. A minha casa tem um altar de Deus ali dentro. Se você quer fazer coisa errada, dali para fora. Aqui dentro não, porque quem habita é o Senhor.
Quem habita é a glória dos... E nós temos essa autoridade em Deus. Na tua casa, quem tem autoridade é você. Deus te deu essa autoridade dentro da tua casa. É lógico que eu não estou falando que se seu marido não é cristão, ou a sua esposa, ou seus pais, você não vai sair gritando, não. Pede estratégia ao Senhor. Mas levante um altar de adoração, porque aonde habita a presença do Senhor, eu creio que o inimigo não pode. Aonde Deus habita, o inimigo não pode entrar. E essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração sobre a sua vida, para que você deixe um legado para essa geração. O legado não é quando você morrer, não, irmão. O legado é hoje. O legado é hoje. Sabe? Vamos nos preocupar. O que eu vou deixar para os meus filhos? O que os meus filhos vão dizer de mim? É como eu falei, eu falo com orgulho da minha avó. Eu falo com orgulho da minha mãe, que minha mãe... Esse mês ela fez 75 anos, é uma mulher de fé, uma mulher de oração. Até hoje, quando a gente vai falar qualquer coisa, minha mãe, vamos na palavra, o que a palavra diz? Minha mãe é assim, o que a Bíblia diz? Minha mãe vai na palavra. Se a palavra diz que é pecado, é pecado. É isso que eu aprendi, a palavra de Deus. E é isso que a gente precisa entrar. E minha mãe fala, você pode ter feito faculdade, pós-graduação, faz tudo, mas é a palavra que reina na nossa casa. E é a palavra que precisa entrar sobre as nossas vidas. Amém? Eu gostaria de orar com vocês. Eu vou ministrar. Eu não, meu esposo, que ele vai cantar aqui, um hino pessoal ali do louvor. Eu faço assim com ele, sabe? Eu falo assim, Deus colocou um louvor no meu coração, mas é para você cantar. Amém. Meu esposo é uma benção, ministro de louvor. Né? Cada um usa os seus dons, né? O dom dele é ministrar. E ele vai ministrar esse louvor. E eu queria que você, nesse momento, começasse a pensar qual é o altar que precisa ser destruído dentro da sua casa. Qual é o altar que eu preciso destruir para erguer um altar de adoração? Um altar ao único e verdadeiro Deus, dentro da sua casa. Agora você vai lá na sua casa. O que precisa ser destruído na sua casa? Qual é o altar que precisa ser destruído na tua casa? Qual é a legalidade que está dentro da sua casa que precisa ser destruído? Porque o Senhor está te dando autoridade para você destruir. Deus está te chamando hoje, destrua o altar. Ainda que não foi você que levantou a esse altar, mas o Senhor está dizendo para você, existe um altar que precisa ser destruído dentro daquela casa. Existe um altar que precisa ser destruído. E o Senhor tem ardido no meu coração sobre isso, porque há bênçãos sobre a sua casa. Isso independe de título. Ah, Viviana, eu sou diácono, eu sou diaconisa, eu sou líder de louvor. Não tem problema. Altares precisam ser destruídos. Altares precisam... A legalidade que foi dita, que foi dada ao inimigo sobre a sua casa. E hoje o Senhor, Ele vai quebrar. E você vai chegar e você vai levantar um altar de adoração. Sabe por quê? Porque o sacrifício que Jesus fez na cruz não foi em vão. O sacrifício que Deus fez na cruz lá no Calvário não foi em vão. O amor que Ele deu a nós, a autoridade que Ele nos deu, é para quê? Para usar dentro da igreja? Não, irmãos. É dentro da tua casa. É dentro da tua casa. Sabe as permissões que você está dando para os seus filhos? Não, o Senhor está dizendo não. Acabou. Aqui é um altar de adoração. Aqui é um altar que nós adoramos ao único e verdadeiro Deus. Que possamos adorar ao Senhor e entender o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário não foi em vão. Para que Deus seja exaltado na sua casa. Para que Deus seja glorificado na sua casa. Aleluia.